Olá a todos, nós estamos hoje iniciando o nosso curso Análise de Dados utilizando Dashboards. Hoje é o nosso primeiro encontro, a aula 1, que vamos falar sobre a introdução a Dashboards. Para essa aula, logo de início, eu quero definir aqui com vocês o que é Dashboards. É interessante vocês já terem esse contato com a matéria e eu trago a história, uma breve história, um breve resumo da história dos Dashboards, os benefícios dos Dashboards nas empresas. E logo em seguida, nós entramos nos projetos de BI. Vocês vão ver que eles estão interligados a essa nova cultura, que é realmente a gente apresentar dados para as corporações, para a tomada de decisões das corporações, através de painéis que são os nossos dashboards. Tá? Iniciando a nossa matéria, eu gostaria que vocês vissem essa imagem aqui. Tá? Vocês têm que pensar que os dashboards eles começaram muito antes do que a gente pode pensar nos projetos empresariais. Tá? Os primeiros dashboards que nós temos realmente são baseados nos carros. Por isso essa imagem. Tá? Numa estrada vazia, tranquila, apesar dessa estrada ser até sinuosa, mas tranquila num dia claro, você não vai utilizar o painel do seu carro várias e várias vezes. Por quê? Porque você não tem desafios. Tá? Agora, quando você começa a ter riscos, tipo fiscalização eletrônica, eu posso ser multado, a distância para a cidade que você deseja chegar. Então, quando você começa a ter algum desafio, quem é que você vai utilizar? No caso do seu carro, o seu painel de instrumentos. Por quê? Porque através do painel de instrumentos do seu carro, você vai conseguir perceber que velocidade que eu estou. Espera aí, eu estou com um radar. A velocidade que ele fala é 80 km por hora, que foi aquele exemplo que eu trouxe. Qual é a minha velocidade agora? E o seu painel de instrumentos vai te responder. Vai te responder com precisão, com exatidão e com a informação correta para a sua tomada de decisão. Todos os alertas que você tem no seu painel são para isso, para poder te auxiliar na tomada de decisão em que ambiente? No seu ambiente do seu carro. Isso é um dashboard. Então, assim como no painel automotivo, os dashboards eles estão aí para as empresas, para auxiliá-las de maneira rápida, intuitiva e precisa na tomada de decisões. Assim como nós temos aqui símbolos que vão auxiliar na tomada de decisão, se você vê o símbolo da gasolina acendendo, uma luz amarela, você já sabe. Num período curto de tempo, você vai ter que ir num posto de gasolina, abastecer, senão você tem um risco de ficar parado na estrada. Tá? Se você está prestes a passar por um radar, qual é a velocidade regulamentada daquele radar? 80 por hora, 110, 60? Você vai olhar para quem? Para o seu velocímetro. A mesma ideia do painel automotivo é o dashboard empresarial. Isso é um dashboard. É um painel, então, tá? É um painel de controle. Os primeiros dashboards a gente tem no mundo da automação dos carros. Né? Por quê? Porque é uma empresa mais antiga, está aí acompanhando o ser humano há mais tempo, houveram vários investimentos, designs estatísticos, engenheiros, para poder chegar nesse formato. Um formato ideal, preciso para a tomada de decisões no ambiente automotivo. Pronto. Agora nós pegamos essa ideia, e eu peço até licença a vocês, que eu vou sempre voltar para o painel automotivo, porque muitos e muitos estudos foram feitos para chegar nesse formato. E nós vamos pegar essas ideias do painel automotivo, o velocímetro, os alertas, as cores, para os nossos painéis, só tem que agora empresariais. Dashboard é um painel de controle. Quando se pensa nessa palavra, você tem que pensar logo no painel do veículo. Essa é a imagem que vai vir à sua mente. Sempre faça essa associação. Tá? E, embora com conceitos similares, o painel de controle, ou dashboards, de nosso curso, se relaciona com o quê? O que a gente mede numa empresa? Então, agora a gente vai ter métricas de venda, de resultado. Se o resultado for na área de estoque, como é que está as entregas? Se o resultado for na área de RH, como é que está a nossa onda de contratação e demissão, que é o turnover? Tá? Para quê? Para que no ambiente empresarial a gente possa ter essa ferramenta nos auxiliando na tomada de decisão.
Indo um pouco mais aqui no nosso conceito, nós saímos daquela imagem do painel automotivo e chegamos aqui. Tá? Esse é o dashboard empresarial, auxiliados por gráficos, ícones, indicadores e textos. Então, nós vamos reunir todas essas informações que inicialmente iriam ser páginas e páginas de relatórios, agora numa visão aqui, gráfica, de maneira rápida e precisa para auxiliar na tomada de decisões. Então, quando a gente entra num projeto de dashboards e que a gente quer ele para auxiliar a sua empresa na tomada de decisões, a gente está pensando nisso. Tá? Falando agora um termo mesmo, Stephen Field, em 2006, escreveu um livro, Como Desenvolver Painéis. E esse livro é praticamente a nossa bíblia desse curso e é utilizado por vários projetos. E ele define muito bem o que é um dashboard. É um mostrador visual, um painel, para as principais informações necessárias para se atingir um ou mais objetivos. Consolidados, lembrem disso, e arranjadas em uma única tela, de modo que a informação seja monitorada de uma só vez. Esse conceito é tão poderoso que eu quebrei ele em vários slides e a gente vai olhar aqui. Mostrador visual. O que é isso? Hoje nós estamos trabalhando com PCs, com tablets, até mesmo com telas, tipos dessa televisão, para poder trazer os nossos dashboards, para trazer as informações da maneira que auxilia as empresas. Através desses instrumentos, nós vamos colocar os gráficos, as imagens, que vão auxiliar a cada nível da empresa. Se eu estiver numa área de vendas ou, vamos supor, na área de controle de estoque, eu posso ter uma televisão tipo essa, mostrando o fluxo. Então, a pessoa não vai nem interagir. Se eu for um diretor ou realmente um vendedor e estiver no campo, eu posso estar usando um tablet, posso estar usando um smartphone para ajudar a pessoa na tomada de decisão. Qual é o preço médio que está acontecendo hoje da minha mercadoria? Ao invés dele fazer uma conta, achar que o preço é esse, através de um dashboard interativo, ele pode ali, no seu tablet, tomar essa decisão. Então, um mostrador visual para a apresentação de dados. É esse que é o nosso objetivo. Eles são visuais, os gráficos, os textos, os ícones vão estar ali para poder disponibilizar de maneira rápida a informação que a empresa está precisando naquele momento, no ambiente propício para aquele momento. Para as principais informações necessárias para se atingir um ou mais objetivos. O meu dashboard não tem que ser só de vendas. Eu posso ter aqui vendas e estoque e a combinação dos dois que vai auxiliar na tomada de decisão. Perceba o poder da informação. Tá? Você tem alertas, você tem textos, você tem mini gráficos, tem alertas de cores aqui. Tudo isso combinado vai auxiliar ao seu executivo, ao seu ambiente empresarial. Então, quando nós pensamos, é um mostrador visual com várias informações. Pode ser uma só, pode ser só um painel de vendas, não tem problema. Pode ser vendas com estoque, mas perceba que você pode reunir várias coisas ao mesmo tempo para a tomada de decisão. Lembra que eu falei, realmente toda hora eu vou voltar no carro? Pensa você dirigindo, você não olha só para o velocímetro. Você olha o velocímetro, você olha a quantidade de gasolina, se aparecer uma luz que você nunca viu, você para até o carro para poder ver que luz é essa, que alerta é esse que eu estou tendo aqui, que pode colocar minha vida em risco. Então, qual é o alerta que está vindo aqui, dessas informações reunidas, que vão me auxiliar e que podem pôr a minha empresa em risco, ou não, favorecer a minha empresa. Consolidadas e arranjadas em uma única tela. Gente, essa é a parte mais importante, o nosso maior desafio. Tá? Pegar várias informações de uma corporação, não importa de uma área só, vendas ou combinadas, venda, estoque, inadimplência, várias outras áreas, em uma única tela, esse é o nosso maior desafio e realmente é aí que entra o nosso estudo, o objetivo dessa matéria. Porque nós vamos aprender várias técnicas para poder nos auxiliar nisso. Como que eu vou reunir 3, 4 informações num único gráfico? Porque a tela tem, por maior que seja, igual uma dessa, ela tem um limite.
E realmente, se você também colocar todas as informações de maneira dispersa, apesar de ter espaço, não vai ficar de maneira prática para o seu usuário final. Então, elas são consolidadas e arranjadas em uma única tela, de modo que a informação seja monitorada de uma única vez. Então, esse é o conceito de dashboard. Tá? Um mostrador visual com as informações necessárias para a tomada de decisão em uma única tela. Óbvio, nem sempre nós vamos conseguir isso, mas a gente tem que batalhar para conseguir colocar as informações para que ele não tenha que nem navegar na tela para tomar a decisão que ele precisa. Um breve histórico, porque muitos de vocês podem achar que dashboard é atual. Acabou de acontecer em 2009, 2010, e na verdade ele vem desde a década de 70. Óbvio que ele não tinha nenhum formato e nem a agilidade dos tempos atuais por causa da tecnologia da época. Então, no início da década de 70, com os equipamentos que existiam disponíveis naquela época, já se reuniam gráficos para auxiliar na tomada de decisão. Agora, na década de 80 e 90, que ele começou a ter o formato que vocês estão acostumados a ver, quem já viu, quem não está ainda familiarizado com dashboard aqui na matéria, vocês vão ter vários exemplos, inclusive na aula de hoje. Tá? Na década de 80 e 90, nós temos o quê? Os PCs e a internet. Então, através desses dois equipamentos, o PC que todo mundo viu, o lançamento do Windows, a parte de janelas, de cores, então os dashboards se tornaram mais visuais. Com a internet, ficou mais fácil de disseminar a informação. Através de um browser, de um endereço HTTP, você vai poder acessar a informação, mesmo estando fisicamente distante da sua empresa. E agora, nos tempos atuais, o que eu falo que realmente revolucionou, não só a parte de dashboard, mas várias outras partes da nossa tecnologia, são os tablets e os smartphones. Esses dois aparelhos combinados, eles podem disseminar um dashboard muito mais até do que a internet no ambiente empresarial. Então, só para vocês também terem uma noção, não é dos tempos atuais, desde a década de 70 que a gente já tem essa tecnologia à disposição dos nossos empresários. E quais são os benefícios de implementar um dashboard empresarial? Por que as empresas estão investindo dinheiro? Por que vocês estão aqui nesse momento fazendo esse curso? Por quê? Quais são os benefícios na tomada de decisão? A capacidade para identificar e corrigir as tendências negativas bem facilmente. Olha só, gente, eu tenho que ver um relatório de vendas, abrir uma planilha Excel, pesquisar nessa planilha Excel vários itens, depois eu tenho que ver o relatório de retorno, o que voltou com o defeito. Até você conseguir identificar que tem um produto que, apesar de você vender bem, ele está te levando muito dinheiro para poder corrigir os defeitos na fabricação, talvez você já está com um prejuízo tão grande que possa até inviabilizar o seu negócio. Então, com um dashboard, isso viria de maneira automática, viria até integrado com alertas para, durante o processo de fabricação, você sanar esse problema. Então, a capacidade de tomar decisões bem informadas, baseadas em dados coletados e projetados, e vocês vão ver isso agora, num DW corporativo. DW, vocês vão ver, eu vou falar daqui a pouco, é Data Warehouse, que é um armazém, um banco de dados, que estão com todas as informações da sua empresa, produção, vendas, inadimplência. Tá? Então, através de um dashboard, você pega os dados que foram coletados por esse DW. A capacidade de medir a eficiência, e prestem atenção nisso, e a ineficiência da organização. Isso é bem interessante. Igual eu falei no exemplo anterior, você pode parar um processo produtivo que está ruim antes que ele leve um prejuízo tão grande para a sua área. A capacidade de realizar análises melhoradas através de uma apresentação visual. E, principalmente, tá, as medidas de desempenho. O maior papel nosso é conseguir organizar as informações de um dashboard de maneira tal que você consiga medir o desempenho da sua empresa, medir o desempenho de uma área específica da sua empresa. E, por fim, alinhar a estratégia e as metas da organização. Agora, não tem só benefício para a tomada de decisão. Tem benefício para o funcionário também. A qualidade de vida desse funcionário vai melhorar. Hoje, os funcionários de várias corporações, eles têm dois papéis. E um, eu falo que é muito ingrato,
que é o papel da máquina. Tem certos funcionários, e vocês devem conhecer isso, ou talvez sejam um deles, que tem que organizar planilhas Excel, tem que fazer funções avançadas do Excel, como o PROC-V, organizar bases de dados, para depois disso tudo gerar os benditos, entre aspas, né, os mais famosos relatórios da diretoria. E esses relatórios da diretoria que vão dar o suporte para a tomada de decisão. O dia a dia desse funcionário, o dia a dia dessa empresa é muito desgastante. Com o dashboard, o que a gente tem? Tem um aumento de produtividade. A pessoa tem mais tempo analisando o dado do que gerando o dado. Tá? Tem um menor tempo de treinamento. É tablet, é interativo. Vocês já viram aqui algumas imagens que eu trouxe. Logo em seguida eu estou trazendo um exemplo para vocês. Tá? A gente tem a redução da necessidade de criar e manter um grande número de dados estatísticos. Então, o dia a dia da sua corporação torna mais interessante, torna mais fácil. E o funcionário compra esse projeto muito bem, porque a qualidade de vida dele melhora muito. Então, a gente tem benefícios para a empresa, para o funcionário. Então, um dashboard fornece um meio para compartilhar estratégias, táticas, dados operacionais que capacita os funcionários a compreender os objetivos da empresa. Então aqui você tem um exemplo de um dashboard. Aqui é só uma imagem, logo em seguida eu vou trazer um realmente funcionando. Mas você tem o faturamento da empresa, você tem o faturamento mensal, você tem até o número da nota fiscal do que está acontecendo, tá? A meta que essa empresa precisa alcançar. Então, através de uma única ferramenta, quantos relatórios estão aqui? Qual era o tempo médio que os funcionários dessa empresa iam precisar para conseguir reunir todas as notas fiscais que estão saindo agora? Algumas informações aqui, tipo, você teria em tempo real? Quase nenhuma. Poucos são os sistemas que conseguem trazer isso reunidos em uma única tela. Então, essa é a revolução da imagem aliada à tomada de decisão empresarial. Esse é o poder do dashboard que vocês, nós todos em projetos dentro das empresas, temos que trazer. Conseguir reunir de maneira fácil, tá? Visual, as informações necessárias para a tomada de decisão. Olhe bem esse exemplo. Olha como que seria o trabalho de um funcionário se a gente pensasse nas nossas planilhas anteriores. Informações aqui, dia, mês, ano, a quantidade de contratos que foram emitidos, os valores desses contratos. Essas informações, nesse formato, não são atrativas, são difíceis de serem manipuladas e realmente para tomada de decisão não está no formato. Agora, olha a diferença. Então, agora, aqui nós temos o exemplo das mesmas informações, só tem que uma visão de um dashboard. Essa aqui é uma ferramenta da SAP Dashboards, fácil de achar, vocês podem baixar até um trial na internet, uma versão para você poder experimentar, onde tem as mesmas informações, anual, mensal e diária. Mas olha como o formato é mais atrativo para a tomada de decisão. Olha como visualmente você já pode trazer aqui dados de maneira rápida. Você tem aqui mês a mês, como é que foram a contratação dessa determinada empresa. Aqui os dados mais atuais foram retirados, tá? Eu só fiquei com os dados mais antigos para poder não ficar pesado na apresentação. Será que realmente eu tenho esses picos de contratação todas as sextas-feiras? Será que realmente eu tenho essa baixa de contratação? Deixa eu comparar um ano com o outro. Deixa eu comparar um mês com o outro. Imagina quanto tempo se levaria para poder trazer essas informações de maneira tão rápida. E olha só que visualmente isso já facilita a tomada de decisão. Você consegue ver os altos e baixos de contratação, você consegue comparar meses. E isso daqui, esse painel, esse dashboard, trazendo informações atualizadas diariamente, você consegue ter um termômetro de como que está a contratação, como é que está o dia a dia dessa sua empresa. Então, esse é o desafio do nosso projeto. É conseguir reunir essas informações, colocar em um formato atrativo para que, dessa forma,
a sua decisão seja precisa, seja mais rápida, seja menos desgastante para o seu funcionário. Por quê? Porque ele vai ter agora esses dados sendo atualizados constantemente, de maneira que, através de simplesmente uma atualização, um F5, dentro de um browser ou mesmo dentro de uma ferramenta específica, você vai ter os novos dados diários, mensais, durante o dia, dependendo da necessidade do seu dashboard. Só tem que como que a gente faz isso? Então agora vem a segunda parte da aula de hoje. Tá? Você viu o que é um dashboard, você viu o poder visual dele. Só tem que ele precisa de quê? Das informações. Da onde que vem esses números de contratação? Da onde que vem as informações que nós vamos colocar disponíveis nos dashboards? Vem em projetos de BI. E o que são projetos de BI? BI, ou Business Intelligence, como já a própria palavra fala, traduzindo livremente do inglês, inteligência para o negócio. São projetos onde nós temos o desafio de coletar as informações de vários sistemas da empresa, organizá-las e disponibilizar da forma que for melhor para a tomada de decisão. Então, um projeto de BI, ele vai muito além do dashboard. O dashboard é uma das frentes desse projeto. Tá? Você vai coletar as informações da empresa, vai organizá-las, vai conseguir medi-las, determinar quais são as metas, quais são os caminhos que vão chegar para a sua empresa crescer, abrir filiais, enfim, dependendo do objetivo de cada uma. Então, o dashboard, ele fica dentro desse projeto, auxiliando no que foi analisado, nos planos que foram traçados. Tá? Então, quando a gente pensa num projeto de BI, ou inteligência para o negócio, é uma classificação feita para um projeto que se refere ao processo de coleta, organização, análise, compartilhamento, aí entra o dashboard, e monitoramento, que ele também pode auxiliar. Quais são os desafios desse tipo de projeto, então? A utilização de várias fontes de informação. Esse é um dos nossos principais desafios. Pense comigo, qualquer empresa, por menor que seja, você tem uma planilha Excel, você tem um sistema de vendas, um sistema de contabilidade. Se ela for muito pequena, ela tem pelo menos um Excel e um bloco de notas que a pessoa anota ali os principais clientes ou o endereço deles. Então, qualquer que seja o tamanho da empresa, e principalmente empresas que têm um médio ou grande porte, que investem nesse tipo de projeto, você tem um sistema de ERP, vamos supor, da SAP, da TOTUS, você tem planilhas, então você tem várias fontes de informação que você vai ter que reunir, porque é através desse conjunto de informações que você vai conseguir ter essa inteligência. O que é inteligência, gente? Vamos pensar juntos, tá? Você toma suas decisões, talvez, até de forma inconsciente, sobre o que você já passou. Você sabe se você gosta do café mais frio, se você gosta dele mais amargo, mais doce, se você quer o leite quente ou o leite frio. Você sabe os seus gostos e você sabe quais são as melhores decisões para você. Ah, se eu tomo um leite quente a esse horário, eu vou ficar com uma indigestão. Então é através da sua memória. A empresa é do mesmo jeito. A inteligência do negócio vem da capacidade da gente reunir as informações históricas da empresa. Qual é o produto que na linha do tempo, essa linha pode ser até curta, pode ser dessa semana, desse dia, quais são os produtos ou o produto que na linha do tempo vende mais, vende menos. Quem tem essa informação? As fontes de informação, os sistemas da empresa. Só tem que, na hora que a gente reúne esses sistemas, a gente precisa ter o cuidado, porque tem muitos dados, muitas informações, montanhas de dados, redundantes até. Um sistema de contabilidade, um sistema de vendas, um sistema de inadimplência tem meu nome. Leonardo, Leonardo, Leonardo. E eu sou um só, eu não sou três. Então a gente tem que tratar essa informação, conseguir garantir que apareça Leonardo uma única vez, conseguir saber se realmente ele está inadimplente ou não de maneira correta. Porque senão o seu projeto, a inteligência da sua empresa vai se perder. Por quê? Porque o projeto não foi bem organizado na coleta de informações. Esse é talvez um dos nossos maiores desafios. Reunir essas informações e saber lidar com essa montanha de dados. E, fechando, definir as regras e as técnicas para poder tratar esses dados. Nós todos,
né, e nesse tipo de projeto, a principal função nossa é conversar com quem entende do negócio. Qual é o sistema onde o cadastro está melhor? Aonde que eu vou considerar o CPF ou o endereço do Leonardo? No sistema de vendas ou no sistema de inadimplência? No sistema de entrega? Entenderam? Então, um projeto de BI, ele envolve essas 3 frentes, que são os nossos 3 maiores desafios. Reunir as informações de vários sistemas, ter cuidado com essa montanha de dados, porque realmente é um volume muito grande, tá? E definir as melhores regras e técnicas para poder ter essas informações reunidas. Saindo desses textos, vamos num esquema gráfico para ficar mais fácil para vocês. Olha só, eu tenho vários bancos de dados, várias tecnologias na mesma empresa, SQL Server, Oracle, DB2, ou não, pode ser, né? Um banco de dados só, mas você tem vários sistemas, SAP, RM, o sistema que foi feito de maneira caseira ou profissional dentro da própria empresa, que só existe ali, um sistema de teleentrega, vamos supor, tá? Tudo isso você tinha que organizar. Você, quando a gente fala essa sigla OLTP, esse T é de transacional. São sistemas da empresa transacionais que mantêm as transações diárias da empresa. Olha aqui como é que fica a cara do funcionário. Então a gente tem informações conflitantes, nós temos relatórios difíceis de serem gerados, o dia a dia da empresa fica desgastante. Quando a gente entra num projeto de BI, nós entramos agora nesse tipo de cenário. Coletamos as informações dessas diversas bases, até de bases realmente de processo, colocamos ela numa base única para então gerar essas frentes de BI. E uma dessas frentes, está vendo esse gráfico aqui, vão ser os dashboards que vão ser desenvolvidos por nós. Através das nossas aulas aqui, nós vamos descobrir as melhores maneiras de colocar essas informações de maneira visual para auxiliar na tomada de decisão. Então, o dashboard sempre vai fazer parte de um projeto de BI. Fechando esse conceito, eu quero que vocês vejam esse texto que foi tirado do Gartner Group. Inteligência empresarial, ou Business Intelligence, é um termo do Gartner Group, que é uma consultoria internacional, e o conceito surgiu na década de 80 e descreve as habilidades das corporações para aceder a dados e explorar informações e recursos financeiros em proveito dos diretores, normalmente contidas em um data warehouse. Eu li esse texto inteiro por causa dessa palavra aqui. Analisando, desenvolvendo percepções e entendimentos a seu respeito, o que lhes permite incrementar e tomar mais pautada as informações e a tomada de decisão, mas geralmente contidas em um data warehouse. O que é o data warehouse? Do inglês, armazém de dados, que é um repositório, um banco de dados simples, integrado, que fornece a infraestrutura básica para suporte à decisão. Aqui, gente. Você tem várias bases de dados da sua empresa, um sistema RP, um sistema caseiro, lembra? Todas aquelas imagens que eu trouxe aqui para vocês, armazenadas aonde? Esse banco não é um banco qualquer, é o que a gente chama de DW, tá? Um armazém de dados organizados para que os dados, num volume muito grande, que é o volume de um projeto de BI, possam ser acessados de maneira muito rápida, principalmente por dashboards, ou por qualquer outra ferramenta. Aqui eu estou falando muito dela, que é o objetivo do nosso curso. Tá? Então você tem várias fontes, um único repositório, que no caso, geralmente num projeto de BI, é o DW, onde gera relatórios diversos e relatórios analíticos. Lembre disso, o Data Warehouse vai ser a fonte para os relatórios. Aqui, todo mundo agora está vendo o mesmo número, está vendo a mesma quantidade de clientes, está vendo o mesmo endereço, o mesmo formato da informação. Isso é muito importante e isso garante o quê? Uma tomada de decisão pautada numa informação mais sólida, mais correta. Aprofundando um pouco mais no DW, eu trago aqui para vocês um outro quadro que eu acho muito importante visualmente vocês se lembrarem disso. Vocês têm várias bases de dados. Aqui pega esse símbolo como se fosse todo aquele parque de computadores que você precisa estar em funcionamento na sua empresa. Você coloca um projeto de DW no ar, olha aqui,
Você tem uma equipe separada, você tem outras máquinas e uma base única com todas as informações. Mas lembrem, e não tentem substituir um com o outro. Os relatórios legais e operacionais estão aqui, nos sistemas que a gente fala OLTP, transacionais. E os relatórios mais inteligentes, vamos falar assim, os dashboards, relatórios complexos, estão saindo da onde? Do seu DW. Porque ele está integrado e está organizado para auxiliar a tomada de decisão da empresa. Com um DW, agora, eu consigo responder várias questões de maneira rápida. Qual foi a distribuição de vendas do produto X em todas as cidades do ano passado? Aí você vai para dar a resposta. Tudo bem. Então, qual é o total de vendas do produto X na região sudoeste no mês de janeiro? Quanto foi aumentada a venda do produto X durante a promoção de abril de 2003? Porque eu acho que ela deu certo. Vocês perceberam? Agora é dinâmico e a resposta vem rápida. Graças ao quê? A organização da informação dentro de um DW. E um projeto de DW tem 3 etapas. Basicamente, nós temos o quê? A primeira etapa que você vai modelar aquele banco de dados. Quando a gente fala nessa modelagem, ela não é uma modelagem qualquer. É uma modelagem específica, criada para projetos de DW, que se chama modelagem estrela. Aqui tem um exemplo dela. A modelagem estrela, nós temos no centro a informação, o fato, o que você quer medir. Tá? Lembrem disso. E nas pontas dessa estrela, tá? Isso aqui é só um exemplo visual, gente. Tá? Na ponta dessa estrela está o que você quer medir, como você vai medir, quer dizer. Então nós temos aqui, por exemplo, os produtos por vendas, os produtos por região geográfica. Tá? Então olha só, quando você pensa numa visão relacional, você tem isso daqui. O modelo do seu carro que você está vendendo, a cidade que você vendeu e a quantidade que você vendeu. Essa informação, quando ela vem nesse formato, ela não fica tão fácil para poder reunir e você chegar no total de quantos carros foram vendidos. Você não tem isso de maneira rápida. New York, então, qual é o total só da cidade de New York? Você não tem isso de maneira rápida. Agora, quando você vai numa visão de um data warehouse, na modelagem estrela, olha a diferença. Os modelos dos carros, tá? E aqui as cidades. Então agora o sistema simplesmente tem que fazer uma análise combinatória para te trazer o total na tela. Eles estão preparados para esse tipo de modelo. Todos os dashboards atuais, eles se conectam fáceis, de maneira muito rápida, numa base estrela, numa base de DW. Por quê? Por causa da facilidade da informação. Vamos traduzir esse desenho, então? Vamos traduzir esse desenho? Nós temos aqui a quantidade vendida, as cidades, tá? E o modelo de carro, e assim vai. Todas as visões que você quer ver ficam em tabelas que estão sempre relacionadas a um nível só da informação que você quer ver. Então, com o modelo dimensional, com esse modelo esquema, tá? Você consegue ter uma velocidade na resposta dos dados e uma facilidade para poder organizar eles. E, gente, vamos lembrar de uma coisa. Aqui está um esquema que eu estou trazendo para vocês, mas nada mais é do que um banco de dados. Tá? Então, quando a gente pensa nessa parte aqui do modelo estrela, quando a gente pensa aqui, só são tabelas de um banco de dados que estão organizados de maneira que a gente tenha informação com acesso rápido. Então é um banco normal, SQL Server. Olha essa imagem que eu trouxe para vocês, as nossas 3 tabelas aqui. Só tem que a gente vai garantir que a modelagem desse banco, tá, traga sempre somente a um nível a informação que você quer. Então quando você for fazer consultas a esse banco, as consultas vão ser mais rápidas, mais eficientes. E quando você for armazenar os dados já estão organizados. Por isso o poder de um projeto de Data Warehouse. Por isso, a modelagem esquema é tão importante de ser entendida e realmente é um dos desafios maiores quando a gente vai implementar esse projeto. Saindo da modelagem, a próxima etapa que a gente tem é realmente armazenar os dados dentro desse banco. Então, a gente volta no nosso esquema. E a segunda fase do projeto é a fase ETL.
O que quer dizer essas 3 letras ETL? Extração, transformação e carga. Tá? Só tem que vir do inglês, L, loader, que quer dizer carga. Então, é o processo onde nós vamos criar vários programas, aí realmente vai de cada projeto. Esses programas já têm ferramentas específicas da SAP, da IBM, Cognos, várias empresas, fornecedores, já têm ferramentas ETL prontas. Ou você pode desenvolver Java, COBOL, no própria linguagem do banco de dados, que é a linguagem SQL, não importa. São programas que vão ser responsáveis por armazenar os dados que você fez no banco na etapa da modelagem. Então, quando a gente pensa num projeto de ETL, nós estamos pensando em algo mais ou menos desse formato aqui. Todos os sistemas têm as suas bases. Essa base pode ser TXT, pode ser SQL Server, pode ser banco de dados, todos. E você precisa criar programas que vão trazer o quê? Essas informações para o banco que você modelou. Por isso, essa é a segunda fase. A primeira fase, você criou esse banco de dados, criou esse repositório. Na segunda fase, você criou os programas que vão fazer a carga nesse repositório. Entenderam? Então, são 3 etapas. A primeira etapa, você cria a base de dados, faz o desenho da estrela, fala quais são os fatos que você vai analisar. Vendas, inadimplência, por região geográfica, por produto. Na segunda etapa, você cria os programas e as rotinas que vão ler do seu sistema de origem essas informações para poder armazenar no seu banco de dados. E a terceira etapa? A etapa de visualização. Então, voltando, é a fase OLAP, a última etapa do projeto, onde nós temos o desenvolvimento de todos os relatórios, que é um termo que a gente usa até de front-end com o usuário. Aí entra os nossos dashboards. Podem ser relatórios simples, planilhas, mas elas vão estar sendo organizadas e vão estar com informações sendo retiradas da sua base da etapa de modelagem. Voltando naquela figura. Seria exatamente nessa etapa aqui, onde você vai ter todas as frentes trabalhando com as informações que estão armazenadas dentro do seu Data Warehouse. Então, você pode ter informações no dashboard corporativo, como pode ter informações simples dentro de planilhas Excel. Um esquema um pouco melhor para vocês, você tem o seu DW como a origem da informação dentro de um projeto de BI, e você vai ter todas essas frentes, os dashboards, você vai ter relatórios e vai ter até soluções mobile, sempre tirando informação do seu Data Warehouse corporativo. Por isso que era tão importante essa revisão para vocês. Nós estamos criando os dashboards. Vocês vão aprender todas as técnicas para poder desenvolver esse dashboard da melhor maneira para mostrar as informações que estão contidas dentro, geralmente, de um DW, dentro de um projeto de BI. Por quê? Porque não adianta nada esse relatório, essa tecnologia, se a informação não for organizada e precisa para a tomada de decisões da empresa. Pensem nisso, gente. Você vai desenvolver um dashboard, você vai ter informações visuais, atrativas e rápidas, mas que estão suportadas por um projeto maior que organizou todas essas informações para auxiliar na tomada de decisão dessa empresa. Eu espero que tenha sido bem claro para vocês. Nessa aula eu trouxe para vocês o conceito de dashboard, um pouco da história e os benefícios que o desenvolvimento de um dashboard traz para as empresas. E para isso também eu trouxe para vocês esses 2 conceitos, que é o DW e os projetos de BI, porque a gente geralmente desenvolve dashboards voltados com o objetivo de ser sustentado por um projeto muito maior de uma corporação. As informações estão organizadas, ela sabe para onde ela quer ir, aí você simplesmente vai criar agora a parte visual para suportar o que foi desenvolvido nesses 2 projetos. Na próxima aula, eu vou fazer uma pequena revisão desses conceitos e vamos aprofundar agora em dashboards. De que maneira? Nós vamos trazer os tipos de dashboards que tem, as categorias que nós temos para esses dashboards e vamos começar a desenvolver a estrutura que vai suportá-los. De que maneira? Primeiro vamos entender métricas, um pouco sobre KPIs,
a utilização dessas métricas e os primeiros objetos visuais que nós vamos poder utilizar dentro dessa nova tecnologia. Nessa próxima aula, eu espero que vocês já tenham pegado o material e tenham entendido um pouco mais sobre esses conceitos, porque eles são necessários para a gente poder desenvolver. Agradeço a todos vocês e espero no próximo encontro.